paz, irmãos, boa noite. Que a maravilhosa graça do Senhor possa estar sobre os vossos corações nesta noite. É muita alegria estar na presença do Senhor, estar na casa de Deus reunida. Hoje foi um dia com muitas lutas, muitas dificuldades, para alguns, para outros não, mas maioria, né? Mas nós estamos felizes. Eu estou muito feliz porque estou na casa do Senhor essa noite. Estou muito alegre com o meu Senhor, com o meu Deus. Por isso, a gente estamos aqui, né? Enquanto é tempo, a gente temos que estar reunido, porque nós temos que estar em comunhão com o Senhor. O diabo ele tem deixado uma mensagem para hoje que não precisa estar na igreja. Basta estar em comunhão com Deus. Ele quer deixar isso para a nossa mente. Mas é tão bom nós estarmos em comunhão um com o outro. A igreja do Senhor foi estabelecida nessa terra para isso. Para nós vivermos em comunhão. Os servos do Senhor Jesus se reúnem. Ele chamou a nós para nos reunir. Então, como igreja, ainda nós temos o tempo de hoje, temos que reunir. Porque o que está passando hoje, vamos ver live, vamos ficar em casa, vamos ver o pastor pregando, outro pastor, o fulano, pastor famoso. Mas nós temos que estar reunidos na presença do Senhor, como igreja. E quando podemos e quando é tempo. Porque vai chegar dias difíceis que a igreja não vai poder se abrir as portas dela. Porque os dias estão ficando difíceis, irmão. E a palavra do Senhor tem que se cumprir. E tudo que está na palavra, ela fala que vai ficar dia difícil, dia ficar curto, o amor esfriarão, as pessoas não terão mais amor um por outro, e as coisas estão começando, os pronúncios já está aparecendo, e nós temos visto. E a igreja do Senhor tem que ficar atenta e alerta para esses dias que vão se aproximando, os dias de colheita. O dia da colheita está chegando, irmão. Então, nós devemos ficar bem atentos, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em João 3. O Senhor falou muito comigo nesse dia sobre esse texto. De 1 ao 8. É um texto bem conhecido, né? Muita mensagem, muita palavra, muita leitura. Mas essa noite eu creio que ia falar diferente no coração dos irmãos. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirada, porque eu disse, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então, para nós para nós entrarmos no reino de Deus, precisamos nascer de novo. Todos que estão aqui já nasceram, graças a Deus, mas tem muitos ainda que precisam nascer. Só entra no reino aquele que nasce de novo. Não é necessário mais você voltar ao ventre da sua mãe, mas nascer do Espírito Santo. Todos que nascem do Espírito Santo, esses entrarão no reino dos céus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus amado Pai, toda honra, todo louvor, toda graça nós damos nesta noite, Pai.
Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia que Tu nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Não tem outro Deus além de Ti, Senhor, que nessa noite nós podamos prestar o culto de adoração e de louvor. E nesta noite nós queremos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, 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 Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Sua santidade se mostra nesta noite, neste local, porque se faz presente neste local, Pai. E eu quero nesta noite abençoar os meus irmãos que estão aqui, e abençoar aqueles que não puderam vir, e abençoar aqueles que estão afastados, abençoar, meu Deus, aqueles que estão desanimados. Anima o Teu povo, Pai, para agora Teu nome, traga a memória deles, o momento que eles estiveram na Tua presença. Não deixa, meu Deus, que falagem, fábula, afaste o Teu povo da Tua presença, da Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, renova a esperança, renova a fé, renova a confiança que nós depositamos todo dia no Senhor. Que a nossa fé possa ser renovada a cada momento, a cada instante, a cada segundo, Pai. Em nome de Jesus, não permita que nós demos ouvido a outra palavra, a outro evangelho, se não for o Teu, Senhor. Que não for a Tua palavra, que é viva, eficaz, que é verdadeira, Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, o Deus de Israel, o Deus conosco, é o Deus que está nessa casa aqui, neste lugar. É o Deus que nos governa as nossas vidas, leva a gente para onde quer. Os nossos planos, os nossos caminhos não são os seus, Senhor. Nós podemos planejar, mas o Senhor que faz efetuar, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, porque essas portas não estão fechadas, e a Tua palavra fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja, e a Tua igreja ainda vai ficar aberta até a volta do Senhor Jesus, quando Ele vier buscar a Tua noiva. Nós queremos subir, Senhor, com o Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, muito obrigado. Abençoa o ministério de louvor, consagra esse púlpito aqui nas Tuas mãos, Pai. Todos que subirem aqui sejam consagrados ao Senhor nesta noite, Pai. Os levitas, a ministração da Tua palavra, a direção, qualquer um que pisar a planta dos seus pés neste local, Pai, seja consagrado ao Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, toma a palavra, abençoa a Tua filha que vai trazer a palavra, abençoa, meu Deus, a irmã que vai fazer um solo, que tudo seja para a glorificação, para a exaltação do Teu nome. Nada nós somos sem o Senhor. Se o Senhor não estiver nesse lugar aqui não tem uma igreja. Então aqui tem uma igreja porque o Senhor se faz presente neste local, Pai. Muito obrigado pela Tua presença santa, pela Tua presença real, todos os dias em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Abençoe, Pai. Tudo entrega nas Tuas mãos, não somente hoje, mas para todo sempre. E Tua vontade para se cumprir na minha vida e na vida dos meus irmãos. Graça te damos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de chamar um ministério de louvor para estar adorando o Senhor nesta noite. A paz do Senhor, irmãos, amém? Convido os irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé. Vamos estar glorificando o nome do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que
tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens cinzas em chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Jesus, Salvador.
te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
bendito. Estamos nós Aqui pra te adorar. no Calvário, Nos amastes com teu sangue, nos comprastes. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. o véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. Eu espero Em ti, Senhor, eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero Em ti, Senhor, eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. declaro que te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. O véu O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Muito certo. Dê para ele sentar. Irmãos, vocês nasceram para adorar esse Deus. Amém? Nós estamos aqui para adorar este Deus. Amém? Por que você nasceu? Antes de eu estava perguntando, por que eu nasci? Porque o Senhor Deus me fez. Aí Ele me fez para adorar somente isso. Tudo que está aqui, tudo é passageiro, tudo isso aqui. Se eu não estiver adorando o Senhor,
Tudo que nós vivemos aqui nada vale, irmão. Nada, nada, nada vale. Isso aqui tudo é passageiro. Mas a adoração do Senhor nós vamos levar para o céu. Amém? É lá que nós vamos adorar. Muitos estão falando, estamos ensaiando aqui para cantar num lindo coral, né? Lá nós vamos estar cantando. Qualquer voz, homens, mulheres, crianças, e lá nós estaremos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Convido a irmã Márcia para estar louvando. E enquanto a irmã Márcia louva, nós vamos fazer nosso momento ofertório, nosso momento de dízimo. E aqueles que também quiser ofertar a sua vida nesta noite, oferte a sua vida com um sacrifício vivo. Não precisa trazer dinheiro, nem ouro, nem prata, porque o Senhor já tem. Mas Ele quer a sua vida nesta noite. Amém? Amém. A paz, igreja. Há um tempo atrás, a minha patroa foi internada e com uma semana de internada, ela entrou em coma profundo. Com o passar de um mês, mais ou menos, de ela internada, o meu patrão falou assim para mim, ô Márcia, quando a mamãe estiver morrendo, você segura na mão dela. Então eu falei, tá bom, a gente está com ela. E naquela noite, eu esperei que eles saíssem, porque eles são ateus, eles não acreditam em Deus. Mas foi o dia que eu mais louvei na minha vida. A gente ficou louvando até quase que 1h da manhã. Eu e ela sozinha naquele quarto de CTI. E naquele momento que cantava com ela, aí uma lagrimazinha caiu do olho dela. Então, a gente entende que tudo é um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Eu vi também um homem saindo da beira da cama dela 1 semana antes dela dormir profundamente. 1 semana antes dela acordar, esse mesmo homem estava lá. Então, eu entendi que precisava daquele momento para ela, precisava daquele momento para a família, entender que o nosso Deus é o único que pode, que cura, que liberta, que ressuscita. E ela acordou. Ela já está em casa. E a gente entende que é para a honra e glória do nosso Senhor, né? Então, aí eu vou louvar uma música que Deus tocou no meu coração. E vou pedir para que a igreja me ajude, porque eu não tive muito tempo para ensaiar, por N problemas que andam acontecendo. Mas a obra do Senhor continua e nós estamos aqui, amém? Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que é o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu ligar
tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou entrar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Uou. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e não mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, e ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. E a Hilda ressuscitou. Não veio só confirmando o que eu estava pensando no dia de hoje. Existe vida aí. Pode a árvore estar cortada, parece que não tem ramo, mas a árvore ela vai crescer, ela vai dar fruto ainda. Deus falou nitidamente comigo hoje, o tempo todo. Pode se ir andar por todo o mundo, pode vagar, pode ir para todo lugar, mas eles vão voltar. Eu creio também. Nós temos que não perder nossa esperança, não temos que não deixar nossa fé ficar fraca, irmão. Confiar no Senhor, que o Senhor fala que a árvore cortada, ela vai dar a sua raiz ainda. E nós temos que crer nessa palavra, confiar com certeza, com a vitória que há de chegar na nossa vida, amém? Eu gostaria de chamar a irmã Elisângela. Nós vamos estar orando pelos dízimos, a oferta, e também pela nossa irmã que estará fazendo a palavra nesta noite. Que o Senhor possa estar usando ela conforme o Senhor quiser. Ela vai ser boca do Senhor nesta noite aqui, neste local, amém? Vamos estar orando, feche seus olhos e interceda a Deus, em favor, que o Senhor fale somente conosco nesta noite, amém? Esse é meu copinho. Tá bom. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por toda a confirmação da Tua palavra que falou no nossos corações no dia de hoje, Pai. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor ainda fala conosco todos os dias. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo Deus.
Basta somente a gente ficar atento à tua palavra, atento àquilo que tu quer falar conosco. E depois o Senhor manda confirmar. O Senhor confirma, Senhor. Nós temos que ser como Gideão. Gideão pediu ao Senhor. Se ele fosse ali guerrear, se ele fosse, o Senhor confirmasse, o Senhor estaria com ele, faria ali aquele novelo ali ficar cheio d'água. E se não fosse, Senhor, no outro dia ele fez outra prova do Senhor. E pediu a sua direção, pediu o seu direcionamento, Senhor. E o Senhor falou com o Gideão. E o Senhor fala que os Gideões de hoje, nós somos o Deus de Israel, os filhos de Israel, no dia de hoje. Nós somos os Gideões, Senhor, que estamos prontos para guerrear. Não desistir dos nossos filhos, não desistir da nossa família, não desistir daquilo que tu deu na nossa mão, Pai. Nós não vamos parar de orar e interceder, porque esse é o nosso chamado para fazer, para orar, para interceder pelos nossos irmãos. Aqueles que estiverem aqui não pode. O diabo pode se andar com eles, mas não vai levar essa vida para o inferno, porque essa vida te pertence, Senhor. Então, Senhor, tome nossos filhos, toma a nossa família, tome tudo nas tuas mãos. Abençoe também, meu Deus, os dízimos e a oferta. Abençoe os meus irmãos que ofertaram ao Senhor a sua vida como sacrifício vivo, Pai. Tome cada um nas tuas mãos, Pai. E eu abençoe na medida da tua proporção, do teu querer e da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Agora, Deus amado, eu entrego a tua filha, a diaconisa Elisângela, nas tuas santas mãos, Pai. Fala através dela. Eu sei, Senhor, quanto é difícil ministrar a tua palavra, porque nós não estamos falando de nós mesmos, estamos falando da palavra santa. Então, Senhor, ajude a tua filha, dá sabedoria, dá entendimento, que ela possa falar do Senhor somente nesta noite, Pai, e que nós possamos estar com o nosso ouvido aberto e o nosso coração sensível à tua voz, Pai. Não permita, Senhor, que nós venhamos olhar a tua serva nesta noite, mas que nós venhamos olhar para a tua palavra. A luz da tua palavra revela nesta noite o que nós precisamos fazer depois que nós saímos daqui, e amanhã e depois, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho e tudo que ela fazer para o Senhor seja agradável aos seus olhos, Pai. Muito obrigada por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado por todas as coisas. Amém? Vamos estar entrando no texto. A diaconisa já orou. Deixa aqui fora. Vai toda hora fazer barulho do prato. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias. Lá em Mateus 11. No versículo 28. Mateus 11, 28. Aquele que achou pode ficar de pé. O texto é pequeno. Assim que a gente lê, você já pode se assentar. Amém? Amém. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podes assentar? Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no meio de nós e opera maravilhas segundo o teu querer e a tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém? Essa palavra é uma palavra bem conhecida, né, irmãos? E não venho trazer novidade, né, mas sim incendiar nossos corações, assim como Deus incendiou o meu coração quando eu li essa palavra. De maneira que nós possamos vir estar lembrando quem é o nosso Senhor e o que Ele faz e as maravilhas que Ele pode fazer. A palavra de Deus diz assim:
no 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? De cara a gente vê aí que é um convite do nosso Senhor Jesus para que nós venhamos a chegar a Ele. De início a gente vê que é um convite ao Senhor Jesus, né, do Senhor Jesus, para que nós viemos colocar sobre Ele todo o nosso anseio, né? Todos os nossos questionamentos, todos os nossos pecados, todas as nossas dúvidas, todos os nossos nossas ansiedades. De início a gente vê que é um convite do Senhor Jesus para tirar de nós tudo aquilo que está nos castigando, né? Nos pesando sobre nós. Tudo aquilo que está nos impedindo de viver essa vida plena e abundante que a palavra de Deus diz que a gente vai viver. A palavra de Deus fala que Ele nos chamou para viver e viver abundantemente, quer dizer, viver feliz, viver sem estresse, sem preocupação, né? Mas nós acabamos nos permitindo nos pôr sobre nós todas as angústias, todos os anseios, né? Todos os questionamentos, todas as ansiedades, né? As enfermidades, problemas no lar, problema no casamento. E às vezes a gente vive tão cheio de problemas que a gente não consegue dormir, né? Não consegue mais suportar. A gente quer dar um basta, a gente não quer mais dar um passo, porque não está valendo a pena. E aí o Senhor Jesus, Ele entra e Ele fala, vinde a mim. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, você que está angustiado, você que está amargurado, você que não está mais aguentando o nível de relacionamento no trabalho, dentro de casa, vinde a mim, né? E aí ele fala assim no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que delícia. Tomai sobre vós o meu jugo. Né? Jugo era, naquele tempo, né? Acredito que até hoje em algumas fazendas que não usa mais não, porque a tecnologia avançou tanto, né? Mas naquele tempo era um pau que se colocava assim, ó, na cabeça do boi, né? E ali andava, 2 bois andava puxando, né? A carroça. Era um peso que se colocava sobre aquilo. Então, o Senhor Jesus diz que o jugo dele é leve e suave. Ele diz que o jugo dele não vai pesar sobre você. Ele fala, tomai de mim. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim. Essa é a palavra-chave nessa noite. Aprendei de mim. Né? O Senhor Jesus nos chama para se achegar a Ele. Ó. Vinde a mim e aprendei de mim. Mas você só pode aprender algo de alguém se você andar junto com esse alguém. Você só pode entender os ensinamentos de alguém se você acompanhar esse alguém. E você só pode entender o que esse alguém quer te ensinar se você dispor tempo para esse alguém te ensinar. Eu estava lendo isso aqui, eu lembrei que a Sônia, ela estava falando da irmã Ruth lá, ela teve a oportunidade da palavra, e ela falou lá da irmã Ruth, ela falou traços da vida da irmã Ruth. Né? Falou que a irmã Ruth ia com as crianças para a igreja, né? Falou alguns traços que ela só soube por quê? Porque ela parou com a irmã Ruth, porque ela dispôs tempo com a irmã Ruth para conversar, para dialogar. E ali ela aprendeu um pouquinho do que a irmã Ruth viveu, do que a irmã Ruth passou. Mas se ela não parar aprendido sobre a vida da diaconisa, se ela não tivesse estado com ela. E o interessante é que o Senhor Jesus aí fala assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Né?
o que nós podemos aprender com o nosso Deus? O próprio Deus nos convida a estar com Ele e aprender dEle. Gente, que coisa maravilhosa. Que excelência que é você poder andar com Deus. Noé andava com Deus. Olha que coisa magnífica, que coisa gostosa de se viver. E aí, andando com o Senhor Jesus, a gente aprende algumas coisas, né? Uma das coisas que a gente aprende é crer no sobrenatural. Em João 11:40, fala a história de Lázaro, né? E no 11:40 mostra que Lázaro, ele já havia morrido, né? No João, a partir do 35, ele vem falando a história de Lázaro, e ali vem narrando que Lázaro ficou doente, as irmãs mandou avisar Jesus, e quando Jesus ficou sabendo, ele não veio correndo, ele não veio desesperado para salvar Lázaro, né? Porque ele sabia que ele tinha que esperar a vontade soberana de Deus. E aí ele fica aguardando ali, no tempo que Deus manda ele ir, ele vai. E ele chega lá e Lázaro já estava morto, né? Mas a palavra de Deus diz, lá em 11:40, põe lá, por favor, isso. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Literalmente, Jesus estava dizendo ali que a morte de Lázaro era para a glória de Deus. Então, a vontade de Jesus, o querer, o sentimento de dor, de perda de Jesus, foi colocado em segundo lugar. Em instância, ficou o quê? A vontade soberana de Deus. Jesus, em conexão com o Pai, sabia que o sobrenatural iria vir. Mas ele sabia também que ele tinha que ficar o quê? Na obediência. Então, na obediência, ele nos ensina que nós devemos crer no sobrenatural, sabendo que tudo que acontece é para a glória do Deus Pai. Amém? Também aprendemos com Jesus a perdoar, pois ele mesmo perdoou a nós quando ele subiu na cruz. Ele falou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus também mostrou perdão em várias passagens. Uma delas foi quando Pedro cortou a orelha daquele soldado. Jesus, no ato de perdão, ele pega a orelha, com compaixão, amor, ele põe de volta. E nos ensina que não é na violência, né? Ele nos ensina que nós devemos perdoar, independente do que os outros venham contra nós. Também aprendemos com Jesus, né, o aceitar a vontade soberana de Deus, pois ele mesmo falou, né? Jesus, quando estava pronto para ser crucificado, né, no monte, ele ora e ele fala: Senhor, se for possível, o quê? Afasta de mim esse cálice. A vontade soberana de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Muitas vezes não é o que a gente quer, não é como a gente quer, não é na hora que nós queremos. Jesus nos ensina que a vontade soberana de Deus seja executada. E ele diz assim, ó: afasta de mim esse cálice, se for possível. Deus, se for possível, né? E aí, mas ele fala: antes seja feito o quê? E foi feita a vontade de Deus. Jesus ali nos ensinou que a vontade de Deus é prioridade em nossas vidas. Amém? O aceitar a vontade soberana de Deus, né, é aprender que acima do nosso querer, o querer de Deus tem que prevalecer, né? E para aprendermos algo
com alguém, para aprendermos algo com Jesus, para aprender isso aí que vocês acabaram de repetir, que a vontade dele é soberana, a gente tem que gastar tempo com ele. Priorizar a vontade dele. E só gastando tempo com o Senhor Jesus na palavra, em oração, em meditação. A palavra de Deus fala assim, ó, bem-aventurado aquele, né, que medita na tua palavra de dia e de noite. É gastar tempo, irmãos. Às vezes, muito mal de dia à noite, já cochilando, um olho aberto, outro fechado, pedindo misericórdia. E como que nós vamos aprender com Jesus se a gente não andar com Ele? Se a gente não ler, se a gente não buscar Ele em palavra, né? Em comunhão. Como que vamos aprender comunhão se a gente não estivermos aqui, nesse meio? Quantos de nós crescemos aqui dentro? Quantos de nós fomos trabalhados no perdão, no amor, na comunhão? Somente andando com Jesus que a gente consegue. E em Mateus 11:30 ele diz assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Para termos descanso em nossas almas e viver uma vida em abundância que o Senhor nos oferece, né? O tempo, precisamos oferecer e priorizar tempo com Jesus. Um relacionamento conosco, é isso que Ele quer. Vinde a mim e aprendei de mim. Jesus deseja que nós venhamos ter um relacionamento junto com Ele. Um relacionamento próximo a Ele. Lembra que eu falei que o jugo prendia-se 2 boi? Lembra? E aqueles 2 boi vão andar junto. Então, diz assim, teve um livro que eu li que falou que sempre botava um boi novo com um boi velho. Porque o mais velho ensinaria o mais novo o caminho, o trajeto. Diz, não sei. O novo somos nós, né? O velho é o nosso Pai Jesus, nosso irmão mais velho. Foi isso que estava falando no livro, que o irmão mais velho era Jesus, que estava ensinando nós, os novatos, a andar num caminho que o Pai já ensinou a ele. Me empresta isso aqui, Márcia. Empresta isso aqui. Isso. Fica aqui também, larga a tua Bíblia aí. E é mais ou menos isso, irmãos. Isso aqui é o jugo do Senhor Jesus. Ele é super leve. O Senhor Jesus é a Márcia, tá? A Márcia é o Senhor Jesus. E aqui, junto, aqui, ó, no mesmo jugo, igual, andando junto, eu aprendo o caminho da eternidade com o Mestre. É isso que Jesus quer. Ele quer que a gente fique assim, ó, pertinho dele. E toda vez que a gente tiver um questionamento, uma luta, ele vai dizer assim, não, não é assim. Perdoa, dá mais um passo. É isso que o Senhor quer. Comunhão, relacionamento. Só através de relacionamento é que a gente vai crescer junto com Jesus. Amém? Então, as lutas, as batalhas vão ser vencidas, porque já não é mais a gente que carrega. A gente agora carrega o jugo de Jesus. E ele diz que é leve e agradável. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, Márcia. Deus te abençoe. Precisamos, para termos descanso em nossa alma, acharei descanso para as vossas almas. Jesus está sempre, nosso Deus, Ele está sempre procurando relacionamento. Nosso Deus está sempre procurando que nós nos acheguemos a Ele. Cada vez de uma maneira diferente. Cada vez de uma maneira diferente. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, Deus está fazendo 1000 planos para você se achegar a Ele e ficar junto dEle. O desejo de Deus é que nós venhamos ter uma intimidade com Ele, dia após dia. Amém? Estarei orando
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez nessa noite, ó Deus, com nossos corações gratos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Gratos pela Tua presença, Senhor, que é magnífica, ó Deus. Gratos, ó Deus, porque o Senhor, Deus amado, tem nos achegados a Ti, Senhor, cada vez mais e mais. E o Senhor diz, ó Deus, que o Senhor não nos deixaria só, e o Senhor não deixa, ó Pai, porque o Seu Espírito Santo fala conosco, ó Pai. Do amanhecer, ó Deus, ao entardecer, Deus amado, o Senhor tem tido comunhão conosco. E por isso nós te louvamos e agradecemos o Teu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra vem nos ensinando, ó Deus, que o Senhor, Deus amado, quer nós próximos a Ti, ó Deus. O Senhor diz, vinde a mim, ó Pai, que nossos corações estejam sempre quebrantados para estar bem junto a Ti, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, cada vez mais venha nos confrontar, ó Deus, para que nós possamos vir viver de uma maneira que Te agrade, Deus. Deus, quantas vezes, ó Pai, o Senhor nos chama para estar perto. Perdoa-nos, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, nossos desleixos, ó Pai, em ler a Tua palavra. Perdoa, Senhor, muitas vezes, ó Deus, a nossa falta de atenção, ó Deus, com o Teu falar ao nosso ouvido, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, que mesmo tendo fome, ó Deus, da Tua palavra, nós perdemos tempo com muitas outras coisas, Pai. Nos perdoe em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos vir, Senhor, cada vez mais e mais se achegar a Ti, ó Deus. E que o Senhor possa vir, ó Deus, cada vez mais e mais nos ensinar o caminho, ó Deus, que devemos andar, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo nesta noite, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com nossos irmãos, ó Pai. Deus amado, nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, nessa noite, ó Deus, nós pedimos visita a cada um deles, ó Pai. Ser com a irmã Denilda, Deus amado, derramando a Tua graça sobre a vida da Tua serva, Pai. Muito obrigado pela vida dela, Deus amado. Muito obrigado, ó Deus, por ela ser, Deus amado, um exemplo de serva neste lugar. Que o Senhor continue sustentando a Tua serva, Deus amado, fortalecendo, ó Deus, os passos dela na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós também te colocamos a irmã Lourdes em Tuas mãos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor, Deus amado, possa vir estar tocando na Tua serva neste momento, ó Deus. Todo espírito de enfermidade cai por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para que a Tua serva possa vir estar aqui, ó Deus, junto conosco, ó Pai, em comunhão, assim como ela tanto ama, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que tem irmãos nossos, ó Pai, que estão lutando, Deus amado, contra o câncer. Sabemos, ó Deus, que tem irmãos nossos, ó Pai, que estão lutando, ó Deus, contra, Deus amado, 1000 coisas, ó Pai, 1000 enfermidades, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a luta, Deus amado, pode ser grande, mas sabemos que a vitória vem de Ti, ó Deus. Sabemos que o Senhor está na frente de cada batalha, ó Deus, cuidando de cada processo. Então, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale ao coração de cada irmão, Senhor, que está no leito. Com cada um, ó Deus, que está em guerra, Deus amado, com as doenças, ó Deus, com a enfermidade. Nós te pedimos, ó Deus, que nós não venhamos cessar, ó Deus, de interceder pelos nossos irmãos, mas que nós possamos vir sentir, ó Deus, como se a dor estivesse em nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, faz-nos cada vez mais e mais ser um na Tua presença, ó Deus, para que essa comunidade veja que o Senhor opera no meio de nós, ó Pai. Deus, muito obrigado pela recuperação, Deus amado, da patroa da Márcia, Pai. Muito obrigado porque é resposta, Senhor, daquilo que nós temos orado, Deus amado, cada vez mais e mais. E nós sabemos até, Pai, que a Tua palavra diz, Senhor, buscar-me-ei e vos responderei. Ó Deus, e nós temos visto a Tua resposta, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por cada coisa que o Senhor tem feito, por cada milagre que o Senhor tem operado, Deus. Deus, ser com cada um que está enfermo, adentro dos hospitais, a ser, Deus amado, com os médicos, com as enfermeiras, ó Pai. Ser que aquele lugar, ó Deus, repreende todo espírito de morte em nome de Jesus, Pai. Ser, Deus amado, também com a nossa comunidade, ó Pai. Derramando a Tua graça, Senhor, sobre este lugar. Que vidas sejam libertas pelo poder que há no Teu nome, ó Deus. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, com poder com poder e autoridade, ó Pai, para poder estar falando, Senhor, do Teu nome nessa comunidade, ó Pai.
Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que todo espírito de morte caia por terra neste lugar, Senhor. E declaramos, ó Pai, que haverá, Senhor, vidas sendo salvas e libertas. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor vai agora neste momento, ó Deus, em cada mãe, ó Deus, em cada pai que ora pelos seus filhos, ó Deus, que estão nas drogas, ó Pai, que está na prostituição, Senhor. Que o Senhor atende o coração, Senhor, de cada irmão, ó Deus, que tem intercedido, Pai amado. Adentra, Senhor, as famílias, Deus amado. Restaura as famílias, ó Deus. Mostra, Senhor, que ainda há possibilidade, Deus amado, de uma nova aliança, Deus amado, de um conserto, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que aqueles, ó Deus, joelhos que estão se dobrando, ó Deus, que não venham vacilar, ó Deus, mas que antes venham ficar firmes diante de Ti, Senhor. Cremos no Teu poder, ó Deus, cremos no Teu milagre, Pai, cremos na Tua palavra, Deus amado, que opera, transforma e traz mudança, Pai. Adentra os casamentos, Senhor, neste momento, ó Deus. E aquele, ó Deus, que querem dar um basta, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo fale ao coração deles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que todo espírito de separação, de contenda, de briga, de rebeldia, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de milagre, ó Deus, então pedimos, faça milagre nos casamentos, ó Pai. Opera, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja, Deus amado, conosco, com a nossa igreja, nos fortalece diante de Ti, Deus. Nos fortalece diante de Ti, ó Deus, porque grandes são, ó Deus, as investidas, ó Pai, do maligno, Deus, neste lugar, Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que maior és Tu, ó Pai, que está no meio de nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, todo espírito, ó Deus, que não pertence a Ti, cai por terra, Deus amado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai operando em cada família, Deus, representada aqui no Guarani. E que o Senhor abençoe, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove, que o Senhor restaure. Senhor, que o Senhor traz de volta, Senhor, aquele que se foi, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Opera, Deus, não permite, ó Deus, que palavras vindas do inferno, ó Pai, venha, Deus amado, tirar a nossa comunhão. Não permita, ó Pai, que palavras, Senhor, usada pelo maligno, ó Pai, venha ferir, magoar, mas ante o coração tratado por Ti, ó Deus, venha dar frutos, ó Pai, na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, adentra os corações, ó Pai, e tira, Senhor, toda a erva daninha, ó Pai, que possa vir estar brotando, Senhor. Deus, opera no coração dos nossos irmãos, ó Pai, e que cada vez mais e mais, Senhor, a nossa comunhão, ó Deus, venha afrontar, sim, o maligno, ó Deus. Mostra, Deus amado, a Ele que Tu és conosco, ó Pai, e que não há força maior do que a Sua no meio de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cremos, ó Pai, temos a confiança que Tu és Deus sobre todas as coisas, que Tu és Deus sobre toda a vida que está aqui neste lugar, ó Pai. E que nada, Pai, nada vai impedir, ó Deus, os Seus planos nessa comunidade Guarani, ó Pai. Nesta casa chamada Casa de Oração, Deus amado. Todos os Seus planos vão se cumprir, ó Deus. E que nós possamos vir crescer, ó Deus, juntos para a glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus amado, muito obrigado por tudo. Senhor, Deus, com a família pastoral, Deus amado, abençoando e derramando da Tua graça, fortalecendo, ó Deus, Deus amado, cuidando, Senhor, de cada coraçãozinho, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado porque é uma semana festiva, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua graça tem sido abundante naquele lar. Que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando em cada um daquele quintal, ó Pai. E aqueles que ainda que não são Teus, ó Pai, que possa vir sentir a Tua glória, que possa vir ser liberto, transformado pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Irmã Natália, tem anúncios? Irmã Disseia também. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Eu vou pedir para os meninos soltarem o vídeo, por favor.
isso aí. Amanhã começa o Congresso da Jubame. Congresso da Jubame da Juventude, porém é aberto para toda a igreja. Dia 18, 19 e 20. Será na Igreja Tele de Menezes, essa aqui que é sentido ao Grande Rio. A igreja está convidada a participar. Juventude, né? Quem for, por favor, confirmar para a gente ver o deslocamento. Nós ainda continuamos com a Semana em Foco da MCM até domingo, dia 21. E no sábado terá o chá das mulheres às 16 horas aqui na igreja. Não percam. Glória a Deus. Vem aí também, irmão, dia 10 de agosto, tá? Amém. Amém. Vem aí, irmão, dia 10 de agosto, tá? Pela manhã nós temos o nosso almoço. E à noite nós temos o culto do baú, tá? Então, anota aí na sua agenda para que nenhum compromisso venha te roubar nessa data aí, né? Venha te impedir de estar aqui conosco. Amém? A irmã Natália pediu 5 minutinhos aí da juventude aí, né? Após o culto, tá? Com oração silenciosa está terminado. Amém?